Meus queridos e queridas, de novo com temor e tremor que eu estou com todos vocês, com todas vocês. Eu gosto muito dessa, desculpa assim algumas palavras introdutórias, mas é para eu falar dos meus sentimentos, das minhas percepções de estar aqui com vocês nesses momentos. Eu gosto muito dessa ideia de dois sempre falando, porque aí ninguém é melhor do que o outro. Então Jarbas está sendo muito legal, Paulo e Silas, Pedro, né? E por aí vai, né? Não, cara, Barnabé, João Marcos, eu gosto muito dessa ideia de que a palavra é uma manifestação mais comunitária do que de um sozinho, né? Estou dizendo isso porque você pavimentou para a gente ontem à noite, com muita graça de Deus, sobre a cruz, sobre o paradoxo do perder a vida e ganhar a vida. Foi muito legal, foi muito abençoado. Eu quero me deter a falar sobre ele, o Jesus. É por isso que eu não consigo falar sobre Jesus com nenhum artifício. É muito fácil dizer para vocês, hoje é fácil dizer isso aqui, porque o pessoal que está cantando, canta com tanta simplicidade, sem necessidade de aplauso. Jarbas vem aqui à frente, então eu digo isso como conjunto de todos nós, e não como uma expressão só minha. Não vou lhe impressionar com a voz, não vou lhe impressionar com a estética. Dá para você perceber que todos que estão aqui, até o pessoal que tem voz bonita, encantadora, não está tentando impressionar a gente com a voz. Eu não vou lhe impressionar com grito nenhum, até porque eu não sei fazer isso. Não tenho problema com quem grita, fica à vontade se você é assim. Mas eu não quero lhe impressionar com nada, porque será um pecado da minha parte se eu fizer isso, uma vez que eu quero que você saia impressionado e impressionada com Jesus Cristo de Nazaré. Então, se de alguma maneira eu puder pavimentar alguns espaços para que nós saiamos impressionados com Jesus, eu vou me dar por satisfeito. É por causa dele que a gente assume a cruz, e é por causa dele que nós temos o siga-me. O siga-me que a gente põe no peito, está aqui no meu também, coberto aqui e tal, mas está o siga-me, né? Está siga-me, né? É por causa dele. Então, o meu desejo hoje com vocês é conversar um pouco sobre ele, sobre o Jesus de Nazaré. Eu gosto de andar de sandálias, né? E quando eu fui diretor executivo da Visão Mundial, eu tive alguns momentos complicados, porque às vezes eu precisava visitar alguns segmentos da sociedade que você tinha que ir com mais formalidade. E para onde eu vou, eu sou desse jeito. E aí eu ia com minha sandália, de tal forma que quando houve o encerramento do meu contrato com a Visão Mundial, houve uma celebração em Salvador, convidaram os funcionários do Brasil, alguns da América Latina, e eu fui surpreendido com um par de sandálias lindo. Eles compraram um par de sandálias na Feira de São José, lá no Recife, mandaram bronzear a sandália, uma parte de sandália não, a sandália, eles mandaram bronzear aqui em São Paulo, e quando foi o momento de despedida, olha, simbolicamente, o pastor Carlinhos, aí quando eles colocaram, tinha um púlpito assim, colocaram aquele monumento, aí me vem essas coisas, eu não sei como é que Deus fala com você, eu fico na dúvida se é minha cabeça, se é Deus. Tem uns caras bem crentes assim, que dizem, foi Deus que falou, eu sou meio, eu não sei se a voz vem das vísceras, se vem do pulmão, se vem do fígado, se é da cabeça, eu fico na dúvida se foi eu, se foi Deus, mas a voz era mais ou menos assim, meu filho, toma cuidado, porque comigo até uma sandália pode atrapalhar. E aí eu vou falar sobre Jesus e achei que a sandália poderia atrapalhar. Então eu não faço isso todas as vezes, mas eu tirei a sandália para que a sandália não fosse um símbolo de humildade falsa, para que a sandália não seja uma sinalização daquilo que pode lhe impedir de compreender a graça, o amor e a vida do Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu também deixo a sandália como um gesto simbólico. Se eu for na sua casa, eu vou fazer isso. Eu deixo a sandália na porta da casa, não é por uma questão só de higiene. Eu deixo a sandália para comunicar para o meu coração que eu não devo levar as sujeiras do meu coração quando você abre a sacralidade das portas do seu ambiente para que eu chegue. E aí eu deixo a sandália para que todas as maldades que na minha cabeça simbolicamente foram se impregnando na minha estrada, nas minhas andanças, foram se impregnando de lama e de sujeira, eu deixo do lado de fora para eu não levar a minha sujeira para dentro da sua casa.
Então eu estou também tirando a sandália para que a minha palavra hoje à noite não venha misturada com os meus equívocos, para que a minha palavra não venha permeada das minhas malícias, das minhas maldades. Ou seja, a minha oração, a minha intercessão e todo gesto possível é um gesto e uma atitude onde quero ter a maior confiança da sua parte comigo. Não estou desconfiando da sua confiança, eu estou apenas sinalizando o meu desejo de que a nossa conversa seja a mais franca, a mais honesta, a mais transparente possível. E porque é uma conversa transparente, aberta e franca, eu não vou colocar peneiras na minha cabeça quando eu estiver falando, para ter a liberdade de conversar com você. Mas peço a você que você coloque peneira e filtro naquilo que eu estiver falando, discernindo se o que vem para o seu coração vem da parte de Deus ou não. Bem, vocês me pegaram um texto que... é Ele que está falando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem está falando é Ele, o Jesus de Nazaré. Eu vou a outros textos do Novo Testamento, aliás, dos evangelistas que escrevem sobre Jesus. Vou passar um pouco em João, mas eu quero caminhar aqui em Lucas também, porque é onde vocês escolheram a passagem para reflexão nesses dias, não é? Está tendo todo um cenário, a coisa acontece dentro de um cenário. Aparece um menino que está no ventre da mãe, e a presença dele consegue fazer com que a outra criança no ventre materno se expresse com alegria, com contentamento. Então chega uma criança que está em processo de gestação, é ainda um feto, e a Isabel também está em processo de gestação, e quando encontra Maria, a criança estremece no ventre. As mães que já passaram por esses processos de gravidez devem entender disso muito mais do que eu. Claro que entende muito mais do que eu. E aí eu não sei se às vezes foi a criança que bateu a perninha por causa do desenvolvimento da musculatura e a mãe se alegrou quando teve aquela percepção, ou se às vezes a alegria da mãe, um momento de emoção, e a criança respondeu no ventre. Essa é a impressão que eu tenho na experiência da Isabel e da Maria. Eu tenho a impressão que a Isabel percebe, e aí quando ela percebe, ela se alegra, e aí o menino mexe também. E a elaboração que o narrador vai fazer é: olha, o menino mexeu dentro de mim, você deve ser a mãe do Salvador. Então pensa num personagem que quando chega move o coração de uma mãe e faz a criança no ventre celebrar a vida e a existência. Pensa numa criança que quando chega tem pequenos pecuaristas trabalhando durante a noite. Provavelmente são homens que não têm acesso ao templo, não têm a oportunidade, que precisam cuidar dos seus rebanhos, e à noite escutam a manifestação angelical: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos seres humanos a quem Deus quer bem. É um médico que está vendo tudo isso, é o médico que com a sua experiência ginecológica é o único que conta sobre a criança aí se movendo no ventre da mãe, mas é o médico que conta também sobre essa experiência transcendente e extraordinária, os anjos dizendo aos pequenos pecuaristas que ali chegou o Messias, paz na terra aos seres humanos a quem Deus resolveu ofereceu o seu favor, né? E aí vem o João Batista, né, primo do menino, que resolve não vestir roupa sacerdotal. Tinha direito a comer os pães asmos da propiciação, tinha o direito de oferecer sacrifícios de cordeiro no templo. Ele era filho do Zacarias, que era um sacerdote, mas resolve se vestir com roupa alternativa de pele de camelo. Não vai comer os pães asmos da propiciação, vai comer inseto com abdômen proteico, que os narradores colocam como sendo gafanhoto, né? Mel silvestre. Assim, na minha irreverência, quando eu vejo João Batista batizando Jesus deve ter sentido aquele sudorese lá, o suor do João Batista. Rapaz, você será que deveria mergulhar melhor e tal? Mas assim, tudo bem. Seja como for, está ali,
Se lê no capítulo 3, Anás e Caifás, o sogro e o genro, eram os personagens do ambiente sacerdotal. E tudo me faz perceber que o João Batista, primo de Jesus, assume esse tipo de atitude porque ele percebeu a corrupção da conjuntura religiosa e diz: eu não quero ficar nisso. E aí vai para o deserto, não só porque o deserto seja uma opção, mas creio que é uma comunicação do Evangelho dizendo que a voz de Deus não estava mais aí no templo, que a voz estava no deserto. A ideia é, eles não estão mais escutando. Não estão mais escutando. Ou escutam, entra de um lado e está saindo do outro lado. João Batista é uma voz no deserto. É assim que começa o Novo Testamento. Termina Jesus já na porta. Eis que estou à porta e bato. Isso é legal. Ou seja, é o Jesus que chega dizendo é voz no deserto, mas daqui a pouco vai ser voz na porta. E se alguém abrir o coração, vai ser voz no coração. O Lucas vai apresentando um Jesus que é para quase todos um personagem não compreendido. Ele descreve isso mais do que o Mateus. O Mateus, no capítulo 16, faz uma síntese parecida com o capítulo 9. Mas em Lucas, antes dessa narrativa de Jesus perguntando aos discípulos: que dizem as multidões, quem é o Filho do Homem? Você tem o Herodes, preocupado com esse personagem. Então ele não é só um personagem que encanta essas pessoas que eu estou falando, os pecuaristas, a Isabel. Ele é um personagem que ameaça o palácio. Ele não faz marcha com o palácio. Seja quem estiver no palácio, não interessa para ele. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Entre o palácio e a manjedoura, ele faz a opção pela manjedoura. Entre Roma e a pequena Belém Efrata, ele nasce na pequena Belém Efrata. E aí o Jesus de Nazaré vem, e o Herodes está preocupado. Não dá para perceber na descrição de Lucas que se o Herodes, desculpa se tem alguém do mundo aí das teologias ou das ideias mais do espiritismo, o que é que está na cabeça do Herodes, mas ele diz assim: será que Elias ressuscitou? Talvez sejam os tradutores que colocam essa palavra. Talvez o Elias veio de novo, é uma encarnação do Elias, é o João Batista que eu acabei de matar. O cara está preocupado, porque chega um personagem cuja presença amedronta, afronta, mas afronta não por causa do poder, é que a vida dele é tão significativa que eles precisam matar o moço e o modelo dele. Eles não estão crucificando só Jesus, eles estão crucificando o modelo. Imagina alguém que está usando a linguagem da monarquia e que os outros o chamam de rei. E é uma figura muito complicada, eu posso explicar isso, vou explicar isso daqui a pouco. E os outros o chamam de rei. Você imagina um rei que agora tem que lavar os pés dos seus súditos. Esse negócio vai pegar. O rei que não vai destruir os seus opositores, vai orar por eles. Um rei que não mata os seus algozes. A gente tem que acabar com ele e com esse modelo. Então eles não estão só querendo tirar Jesus do caminho, eles querem tirar o modelo do Jesus de Nazaré. O cenário do texto que gera a pergunta: que dizem as multidões seu Filho do Homem, vem dentro dessa manifestação toda. Vem numa narrativa posterior a cura da filha do Jairo. Vem numa narrativa que é colocada no espaço posterior ao cenário onde Jesus está dormindo em meio à tempestade. Aliás, essa é uma coisa que me encantou há poucos dias. Eu estava no momento de oração com um grupo lá na nossa comunidade. O pessoal começou a cantar: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Legal, olha que coisa interessante. Eu cantava esse hino e ficava feliz, Jesus se levantando, acalmando a tempestade. Primeira coisa que Jesus diz assim: vocês são de pequenina fé.
Sabe o que é que me encantou nesse texto? Foi Jesus dormir na tempestade. Para mim, a pequenina fé não é porque não pode fazer o mar se acalmar, é não conseguir dormir em meio à tribulação, em meio à tempestade. Isso me encanta. Pensa num personagem que tem domínio sobre o mar, que pode fazer tudo parar e vai tirar uma soneca. Não é legal? Esse texto sobre que dizem as multidões, seu filho do homem, que logo em seguida ele sinaliza assumir a cruz, é o texto que fala desse personagem inusitado, extraordinário, estranho. Eu estou no 4º capítulo de um livro que é Judas suicidou-se, seu espírito continua vivo. O primeiro capítulo é o Judas indo lá no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária, porque ele tem um amigo que é um cara fantástico, faz milagres, mas o cara é ruim de empreendimento, gerencia muito mal as coisas, transforma água em vinho, não vende 1 litro, multiplica pão e peixe e não cria uma empresa missionária para fazer as coisas do reino de Deus prosseguirem. Aqui é a minha maldade com Judas. Surge uma tesouraria, ele entrega para o Judas. Judas vai lá para abrir a conta bancária e o gerente não se empolga, porque o Judas vai e diz: olha, ele diz que o nosso patrimônio, o valor que nós temos na vida é amor, é bondade, é misericórdia. Aí o gerente pergunta: como é que você quer abrir conta bancária com misericórdia, amor? Aí eu abro uma discussão sobre o que é que vale na vida, se os bens que você possui, se misericórdia, se esses valores do Evangelho. Aí entra numa outra discussão. Bem, o texto continua, depois tem um diálogo do Judas com José de Arimateia, porque o gerente não se empolga quando vê a cara do Judas, o jeito do Judas. Esse cara lá tem dinheiro para abrir conta bancária. Aí num outro momento que o Judas vai ao banco, o José de Arimateia aparece. Aí o cara: não, esse cara amigo do José de Arimateia deve ter dinheiro, né? José de Arimateia era um cara legal, ele deu o túmulo para Jesus, não é? Eu acho que o José de Arimateia sabia que o túmulo ia ser usado só 3 dias, então eu vou emprestar, não tem problema não. Parênteses dessa. Bem, então esse é o Jesus, né? Esse é o Jesus. É o Jesus que caminha com crianças, anda com pecadores e vai levando a vida na naturalidade da vida e da existência. Conta algumas histórias encantadoras, né? 100 ovelhas, aí tem uma ovelha perdida, aí a gente fica só sabendo da ovelha perdida, das 99 a gente não sabe nada. Com Jesus até isso é encantador. Tem um tal de um filho pródigo que sai de casa, a gente sabe pouco sobre o menino bonzinho que ficou em casa, mas sobre o pródigo a gente sabe um bocado de coisa. Esse Jesus é estranho, gente. Esse Jesus é estranho. Você que, quem sabe, foi rejeitado pela escola, foi rejeitado pela família, você que viveu a vida sozinho e sozinha, Jesus abraçou e acolheu, e você tem uma história bonita para contar para a gente. Mas aí na nossa experiência religiosa nós vamos criando outros Cristos. No Brasil nós temos uma variedade de Cristos, né? Desculpa esse tipo de colocação que eu vou fazer, e naturalmente, como nós somos predominantemente fruto de uma religião católica, e predominantemente hoje nós somos também de uma expressão religiosa protestante, eu espero que vocês entendam, para eu continuar no texto falando sobre Jesus, uma sinalização de desconstrução das figuras de um Cristo que nós elaboramos na nossa cultura religiosa, que possivelmente Jesus deve olhar lá de cima e dizer assim: meu filho, vocês me confundirem com isso que está na sua cabeça, está muito mal. É bom você repensar que Cristo você construiu na sua cabeça. Que dizem as multidões, seu filho do homem? É a pergunta de Jesus. Um dizem que é Elias, outros dizem um dos profetas, João Batista, Jeremias, né? Por que essa é a resposta? Porque nós respondemos, o pessoal da psicologia sabe disso muito bem, nós respondemos a partir das nossas memórias. Eu faço peregrinação
E aí tem uma amiga que não podia ver nem só. Eu lembro meu filhinho, meu netinho estava comigo e tal, ele sabia que a tia Noemi tinha medo de sapo, aí ele ficava procurando onde é que tinha um sapo que o carro passou por cima, aí ele pegava assim com a varinha, jogava assim nos pés dela, ela saía correndo. Quando era adolescente, a mãe criava uns pombinhos lá nas árvores, caiu uma ninheira de pombo, a mãe pediu para ela ir lá ver se tinha uns pombinhos dentro da ninheira, ela meteu a mãozinha, aí tirou um pombo, quando tirou o outro pombo era um sapo. Daí para frente ela não pode ver um, porque a memória é a memória do que aconteceu naquela ocasião. Igual você às vezes que entra no elevador, está tudo tranquilo, mas você não gosta, porque tem alguma memória de sufoco, ou seja, você responde a partir das memórias. Aí Jesus pergunta: que dizem as multidões, seu filho do homem? Eles responderam a partir das memórias. Jesus estava presente, estava ali com eles, mas eles não conseguiam perceber Jesus porque eles tinham memórias culturais, expressões de lideranças interessantes, que foram formatando na mente personagens e figuras, e quando eles responderam sobre quem era Jesus, não dizia a respeito do Jesus de Nazaré. Desculpa se tem alguém aqui do mundo católico. Você pega e materializa a divindade que está na sua cabeça, chama essa divindade de Jesus. Aí você pega a figura, materializa, coloca no tabelinho do carro, coloca na gaveta de um móvel na sua casa, coloca na parede, coloca onde quer. Você vai construir uma relação com a divindade onde você controla e domina a divindade. Você sai dessa cultura religiosa, vem para a cultura do mundo evangélico, onde em geral nós não materializamos as nossas percepções de divindade. Elas não são materializadas em objetos, elas são materializadas na imaginação e expressas numa linguagem. Se eu venho de uma cultura que eu tenho controle sobre a divindade, eu venho para cá, não vou ter o objeto, mas vou ter a linguagem, eu determino, eu decreto, porque a divindade está a seu serviço e não você a serviço da divindade. E aí a sua memória é de uma divindade onde ela passa a ser o office boy, o despachante dos interesses do devoto, o despachante dos interesses dos consumidores e consumidoras da religião. E aí a figura do Jesus que fica na sua cabeça é essa figura do Jesus despachante. Eu escrevo um livro sobre oração, onde eu digo que na religião os devotos se aproximam de Deus para que Deus obedeça às demandas e às necessidades dos devotos. No Evangelho, você se aproxima de Jesus para segui-lo e imitá-lo de tal maneira que você sabe o que Jesus quer e você sai em obediência a Jesus. Isso muda completamente o sentido e o paradigma da oração. Se na religião eu me aproximo de Deus para dizer o que Ele faz, no Evangelho nós temos intimidade com Ele para Ele dizer o que é que nós fazemos. Por isso que o Evangelho, como você disse hoje aqui, ou foi à tarde ou agora à noite, Evangelho é pura obediência. É pura obediência. Que Jesus é esse? Uma vez eu fui falar para o pessoal do exército lá em Fortaleza. Aí me aproximei assim de um grupo, aí tinha uns evangélicos, eu disse: como é que vocês chamam de Jesus? Como é que vocês chamam Jesus aqui nesse contexto, né? Aí, nossa linguagem é general, e o que é que vocês acham? Não dá não, não dá. Com todo respeito a você que é do mundo militar, não dá para você imaginar um general pegando uma escova assim, limpando o sapato do cabo, do soldado, do recruta, que é aquele que está ainda treinando para depois ingressar na carreira militar. Não dá. Mas nós cantamos assim. E aí a Bíblia diz que eu tenho que seguir Jesus, e eu canto que Ele é o meu general, e eu vou segui-lo. O que é que eu vou ser? Generalzinho. Aí complica, eu vou ser um pastor general na igreja, mando em todo mundo, controlo todo mundo. Dá para perceber como é complicado quando nós criamos figuras de Jesus que não dizem respeito ao que é o Jesus de Nazaré. E deixa eu colocar uma dimensão teológica, hermenêutica, que aí eu espero ser compreendido por vocês, porque está nas Escrituras e é mais difícil da gente explicar uma coisa que está na Bíblia. Mas foi meu netinho que primeiro me alertou para isso. A gente faz uma devocional todo dia pela manhã, e eu recebo um livro do mundo luterano, eu faço algumas devocionais, eles me mandam os livros de graça, a gente usa esse livro como devocional. E um dos textos era assim: porque Jesus o rei Jesus, porque o rei e tal. Termina a leitura, o meu netinho diz assim: ô vovô, como é que faz isso? Eu estou estudando algumas coisas sobre os reis, até os reis que são bonzinhos, eles são muito ruins.
Sou muito perverso. Aí começou a falar mal de rei. Aí disse, outra coisa, vovô, digamos que o rei seja muito bom. É muito pouco chamar Deus de rei, porque Deus é acima de qualquer rei. É mais do que... Eu fiquei impressionado, quase que eu dizia, não foi carne nem sangue quem tu revelou, meu filho, mas foi meu Pai que está no céu. Ele tem umas tiradas assim que eu fico maravilhado. Estou saindo da igreja, desculpa só esse parêntese rápido, mas é que é um negócio legal. Aí eu venho com ele, dirigindo, ele, vovô, um negócio complicado que eu vi hoje na escola dominical. A tia lá, ensinando dos 7 dias que Deus criou o mundo. Vovô, Deus senta-se na cadeira, cruza as pernas e faz assim, apareça tudo. Aí aparece tudo de uma vez. Ele pode ter até errado na cronologia, mas no poder de Deus ele não errou não. A teologia dele estava correta. Então, só para você entender o seguinte, tem um personagem que está sendo manifestado na descrição de Lucas. Há algumas dúvidas do Herodes, de todo mundo. João Batista quer saber quem ele é. Há um cenário na narrativa onde as pessoas estão em dúvidas sobre quem é Jesus. Jesus percebe isso com muita naturalidade. Aí pergunta, que dizem as multidões ser o Filho do Homem? E aí eles responderam a partir das memórias dele. Por que eu falei um pouco sobre o catolicismo e a nossa experiência religiosa? Tentando você, quem sabe, trabalhar na sua interioridade. Que memórias estão na sua cabeça quando você fala em Jesus? Quando você cita Jesus? Quando você pensa sobre Jesus? Né? E naturalmente não vai ser essa conversa. A conversa só vai ajudar, eu presumo, a desconstruir, até porque eu tenho uma crença, espero que ela hoje à noite se manifeste na minha cabeça, no meu coração, na sua cabeça e no seu coração. Não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a minha oração é que enquanto nós estamos nessas convivências desses dias aqui, dizendo que nós queremos seguir a Jesus, nós definamos que Jesus nós queremos seguir. Que Jesus nós queremos seguir? Qual é o Jesus que nós estamos nos referindo? Na descrição do Isaías, não tinha beleza nem formosura, não havia nele nada que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Será que as pessoas querem um Jesus que não tem aparência nem formosura? Será que nessas nossas festanças desse mundo religioso brasileiro, ele caberia nos nossos auditórios? Será que ele seria convidado para ser o personagem que está presente entre nós, chegando aí numa mobiletezinha toda arrebentada, para não falar montado num jegue, no mundo urbano não caberia bem? Será que esse Jesus, que é o Jesus dos evangelhos, narrado por Mateus, Marcos, Lucas, João, descrito pelo evangelista do Antigo Testamento, que é o Isaías, é o mesmo Jesus que nós abraçamos? No livro de Lucas, tem momentos que eu encontro o Herodes e o Jesus. O Herodes no trono perguntando, o João Batista veio outra vez, eu mandei matar esse moço. Será que é o Jeremias, é o Elias que ressuscitou? E a palavra ressuscitou pode ser traduções, e pode ser encarnou-se, pode ser essa crença do cara, influenciado pelo mundo egípcio, pela Mesopotâmia, seja como for, ele está dizendo, ele tem dúvidas, quem é esse moço que agora chegou? Aí Jesus pergunta, que dizem as multidões? Pergunta aos discípulos. Eles também não estão sabendo direito. O João vai nos ajudar muito mais. Eu gosto do Evangelho de João quando ele vai falar sobre o Jesus de Nazaré. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não tinha uma palavra fecunda para descrever esse substrato de Deus que se fez gente. Verbo, logos, palavra, seja o que for, é o substrato de Deus que se faz gente. E aí no Evangelho de João, que é encantador, Jesus não tem genealogia. Em Mateus, ele tem uma genealogia real. Em Lucas, ele tem uma genealogia muito mais natural. Em João, Jesus não tem genealogia. O Verbo simplesmente chegou, está entre nós.
Em Mateus ele é descendente de Abraão. Em João, antes que Abraão existisse, eu sou. Não tem título. Em João, quando aparece algum título para ele, ainda que seja da cultura, do contexto, vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou, ele assume o papel de aprendiz de servo. Quem lavava os pés do visitante era um jovem que queria emprego e ficava na porta da casa lavando os pés de quem chegava. Se fizesse a tarefa direitinho, se o cara chegasse, olha, aquele moço lavou legal, ele poderia arranjar um emprego na casa. Então Jesus, quando é chamado de mestre e senhor, faz o papel de aprendiz de servo. Gente, perguntaram ao Billy Graham se Jesus não era uma invenção. Ele disse, só se fosse um inventor chamado Jesus para inventar um Jesus. Extraordinário. Jesus é inusitado. Jesus é cativante, é maravilhoso. Espero que esse seja... Não é ele entrando não, que ele não faria isso com a gente, não daria esse susto não. Jesus. Olha que decisões, sejam geopolíticas, sejam sociais, que Jesus vai tomando no caminho e na história. É o que eu chamo de roteiro ou estações da vida do Jesus de Nazaré. As opções nas estações da vida que podem servir como símbolos de outras manifestações ou outras experiências humanas na sua caminhada. Entre Roma e a pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, de ti há de nascer o Salvador. Entre a pequena Belém Efrata e o palácio romano, ele fez a opção pela pequena Belém Efrata. Foge para o Egito por causa da perseguição e volta, e quando volta vai viver na desprezível Nazaré, periferia da periferia. Aí o Filipe, encantado com Jesus de Nazaré, chega para o Natanael e diz, eu encontrei o Messias. Porra, que legal, de onde é que ele é? De Nazaré. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Terra de Zebulon, que se eu fosse traduzir de um jeito bem nordestino, bem no meu cearenseis, é terra onde o cão perdeu as botas. Terra do Zé Ninguém. Terra que ninguém quer ir. Galileia dos gentios, terra de Zebulon. Jesus caminha com as multidões, caminha. Mas quando ele percebe o aplauso, o reconhecimento público, ele prefere o deserto e vai viver a sua solitude no deserto. E claro que na indicação de Lucas, ele vai para o deserto porque é o melhor lugar para vencer a tentação. No deserto você não precisa acumular bens, no deserto você não precisa de aplauso, no deserto... Eu faço peregrinações, desculpa assim um parêntese rápido, eu gosto de fazer peregrinações. Um amigo meu aí por esse Brasil um dia perguntou, Carlinhos, por que você insiste tanto para eu ir peregrinar com você? Rapaz, porque onde você chega você é aplaudido, você é reconhecido. Eu queria que você estivesse na estrada comigo, para você ver que em alguns lugares, até o cachorro que vem não vem balançando o rabinho não, vem latindo para mandar você correr. Para você começar a fazer essa pedagogia entre o aplauso da multidão e essa solitude onde você sozinho não é reconhecido nem pelo canino que passa. Jesus de Nazaré, entre o aplauso da multidão e a festa, ele vai para o deserto, onde vence as tentações de poder. Ali não é a tentação de suprir a fome, mostra que você é filho de Deus e tem poder, transforma pedras em pães. Mostra que você tem prestígio, vai lá no pináculo do templo, salta de lá abaixo que você tem prestígio na cidade, Jesus, você tem prestígio até diante dos seres humanos. Vai, Jesus, junta aí tudo, vou dar tudo a você. Acumulação de bens, se você observar, é o que acontece comigo e você todos os dias, e deve ter acontecido com Jesus o tempo todo. Tentação de poder, tentação de fama e prestígio e tentação de acumulação de bens. E é o Jesus que no caminho nos ensina que a vida que a gente perde, a gente ganha quando perde aquilo que é vaidade na vida.
É o Jesus que olha para a história do Salomão e diz assim: olhem as aves dos céus e olhem para o Salomão. E o Salomão, que era o cara, foi o cara até aparecer Jesus, que no dia que apareceu Jesus, Jesus olhou e disse: ele não acrescentou um palmo à sua existência, gastou tempo e energia com nada. É o Jesus que, quando vai fazer a entrada em Jerusalém, tem tanta consciência da sua singularidade, tem tanta consciência daquilo que é, que vai montado no jumentinho. Precisa ser muito Deus para ir montado no jumentinho e o pessoal aplaudir, porque presumo que é uma cena muito mais digna de vaias do que de aplauso. Precisa ter muita consciência do substrato pleno de Deus, encarnado nos seus ossos, nos seus neurônios, em todo o seu corpo, para ir montado no jumentinho e a garotada começar a criar hosana, gritar hosana, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Literalmente garotada no livro de Mateus, meninos e meninas, que os escribas e fariseus começaram a achar que os discípulos de Jesus e Jesus estavam insuflando os meninos a gritarem, ao ponto de dizerem: manda que eles se calem, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu gosto dessa descrição de Mateus, dos meninos gritando, porque só menino vai entender uma bagunça dessa, só menino vai entender esse tipo de história. Não estou dizendo que era só os meninos que estavam fazendo isso, mas eu gosto do Mateus descrevendo dessa maneira. Que Jesus é esse, gente? Que Jesus é esse? Que dorme em meio à tempestade? Que Jesus é esse que o pessoal traz um texto bíblico dizendo que a menina que foi apanhada em adultério deve ser apedrejada, e ele não dá atenção ao texto, porque conhecia muito bem o contexto e intenções dos corações, e conhecia muito bem a palavra de Deus, que está para além do texto e aquém do texto, e ele é a própria palavra, ele é a própria revelação de Deus. Que Jesus é esse que olha e diz assim: aquele que não tiver pecado, aquele que não tiver pecado. Que Jesus é esse que diz que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, e ele não atira, porque ele não tinha pecado. Então ele não está dizendo que quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Ele cria a frase para gerar constrangimento nos hipócritas que tinham suas taras mentais, suas perversidades no mundo da sexualidade, estavam publicamente querendo apedrejar uma menina. Aliás, não estavam nem querendo apedrejar, eles queriam apanhar Jesus numa falha, colocando a vida da menina em risco. E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixa-se e começa a escrever no chão. Como é que acontecia os apedrejamentos? Os caras chegavam com pedra. Convulsão social, maluca, sem racionalidade, tipo torcidas quando se encontram, um dá um chute, o outro bate a bandeirada no outro, daqui a pouco tem gente se matando. Os caras estão com pedra na mão. Se um ali fizesse um gesto, o outro já jogava. Desculpa essa hermenêutica, que não é muito clara no texto. Jesus baixa-se e todo mundo olha para Jesus, e ele cria um controle dessa ambiência social onde a menina é protegida. Eu acho Jesus encantador, gente. Jesus é demais. Que Jesus é esse? E por favor, se você encontrar alguma religião que fala de um Deus que se manifesta pelo sofrimento e que se manifesta por causa das dores, marcas de cravo nas mãos, por favor, me fala, porque eu não tenho encontrado em lugar nenhum. Jesus é o único que traz a revelação de Deus dizendo: veja as marcas dos cravos nas minhas mãos. Eu quero um Deus que sofre, eu quero um Deus que padece, eu quero um Deus que tem marcas de cravos, eu quero um Deus que a glória se manifesta quando Ele está pendurado no madeiro. Pai, é chegada a hora
glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. É chegada a hora de quê? A hora da cruz. Porque é nesse cenário da morte de Jesus, é nesse cenário de toda a perversidade que ele expressa todo o amor de Deus, toda a misericórdia de Deus e toda essa iniciativa de Deus de nos reconciliar consigo e nos reconciliar uns com os outros. Você já imaginou que glória de Deus é isso? Quando a gente começa a cantar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu digo, misericórdia, Senhor. Isso é complicado. Quantas mães que eu estou vendo aqui, mãe, pensa não ser bacana, mãe? Aí a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz, Senhor, quando o Senhor estiver na glória do Senhor, eu queria que o Tiaguinho tivesse de um lado e o Joãozinho do outro. Qual é a resposta de Jesus? Mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Para onde eu vou, entre aspas, esse momento de glória, eles não poderão ir. É como se Jesus dissesse, você quer que eu tire os 2 ladrões e coloque o Tiago e o João? É isso que você está pedindo, minha querida? Você quer seguir um Jesus que o momento da glória é quando ele está pendurado no madeiro? Que o momento na glória é quando ele é insinuado pelos discípulos a pedir fogo dos céus e ele resolve transpirar e respirar amor, interceder pelos seus algozes e opositores? Você quer seguir esse Jesus? Você quer seguir esse Jesus que entre o comodismo da vida faz a opção do Getsemane, entre o conforto da existência, entende o sofrimento como a realidade natural da vida, enfrenta toda a realidade com tranquilidade, com serenidade? Desculpa eu colocar isso, mas eu coloco de coração, e sou muito grato a Deus por isso. O Espírito Santo tem me cativado para seguir o Jesus de Nazaré, gente. E eu estou aceitando esse negócio assim de corpo e alma e coração. Isso tem sido tão forte na minha vida, que eu sonho, já tenho pedido a Deus, que já fiz assim, eu quero ser sepultado lá no Parque da Paz, onde está o corpo do meu pai e da minha mãe. De onde eu moro, indo a pé, dá 2 horas para ir para lá. Eu digo, Senhor, me avisa aí 1h50 mais ou menos antes, para eu tomar um banhozinho, que dá uma caminhada de mais ou menos 1h30 para lá. Eu quero ir a pé para o cemitério, dar o caixão para um pobre. Eu quero ir a pé. Jesus foi a pé levando a cruz, eu vou levando uma bíbliazinha desse tamanho, muito mais confortável. Eu quero ir a pé do jeito que Jesus foi. Claro que eu vou cantar alguns hinos, viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno discípulo, um eterno aprendiz. Como eu estou indo para o cemitério, eu vou cantar aquele outro, ando devagar porque já tive pressa. Eu vou concluir, eu acho que eu já passei do tempo, mas deixa eu concluir. Que dizem as multidões? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ah, que maravilha. Pedro, você vai ter vitória na vida agora, cara. Vai ser tudo sucesso. Já pensou? Se fosse o Jesus do nosso imaginário religioso, vai ser sucesso daqui para frente, Pedro. Prosperidade para valer. Pedro recebe a revelação, Jesus diz, o cabo entendeu. Pois é, Pedro, você entendeu que eu sou Jesus? Deixa eu te dar uma informação, Pedro. Eu vou a Jerusalém, rapaz. Eu vou ser julgado lá em Jerusalém. Estou usando mais a descrição do Mateus do que a do Lucas, mas é muito semelhante uma e a outra. Eu vou a Jerusalém, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou morrer, Pedro, e eu vou ressuscitar. Pedro não entendia de julgamento, Pedro não entendia de morte, mas Pedro não tinha na memória, possivelmente, experiências de ressurreição. Aí ele entendeu tudo. Se a gente lê o livro de Lucas e o de Mateus, fica muito evidente que esse encontro de Jesus com os discípulos é posterior ao que o Pedro disse a Jesus, para onde o Senhor for, eu vou também. Então eu penso que o Pedro não estava querendo livrar Jesus. Não vá não, Senhor, que não te aconteça isso. O Pedro queria livrar a pele dele. Você quer ser chamado para a vocação de ser seguidor do Jesus de Nazaré? Então não livra a sua pele não, cara. Não dá para livrar a pele.
eu vou e você vai comigo, Pedro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, já tem 2 lá com cruz, vão preparar uma para mim. Se você quer, prepara a sua, porque para me seguir você tem que trazer a mensagem da cruz, a vida da cruz. Sobre isso eu não preciso falar, Jarbas já falou sobre isso ontem. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele diz assim, para encerrar. Então, até quem não estava dando aleluia diz aleluia. Pelas minhas conversas aqui, vocês sabem que eu moro em Caucaia. Cheguei em Caucaia, comecei a me aproximar de alguns vizinhos e tal, e eu comecei a conversar com um comerciante. Eu não sei se ele teve alguma experiência negativa com pastores ou evangélicos, de tal maneira que quando ele descobriu que eu era pastor, toda a conversa minha com ele passou a ser muito monossilábica. Aí eu chegava, bom dia, ele, bom dia, tudo bem, né? Um dia eu cheguei bem cedo, ele estava sozinho no estabelecimento dele. Bom dia, seu fulano. Bom dia, eu quero lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu disse, o senhor é devoto ou seguidor? Aí ele, como assim, devoto ou seguidor? Eu digo que é diferente. O devoto admira o santo, o devoto faz oferenda ao santo, ele fala do santo para outras pessoas, como forma prosélita de atrair outras pessoas para seguir o santo, tal. O seguidor vive como o santo vivia. Deixa eu te explicar para o senhor. Por exemplo, o senhor conhece a ordem dos franciscanos no mundo católico. Se o senhor fosse franciscano, o senhor já não tinha mais esse começo. Não, é por isso que eu não sou franciscano. Eu disse, mas deixa eu então explicar ao senhor como eram os beneditinos, né? Eles eram pessoas focadas no mundo do conhecimento, mas procuravam ter uma vida piedosa muito profunda. Então, por exemplo, o senhor não deixaria de ter a sua empresa, mas se chegasse aqui uma pessoa dizendo que tem uma necessidade, você venderia e não, quando o senhor puder, vem aqui e me paga, porque o senhor seria um homem piedoso e tal. Assim a minha empresa vai à falência. Eu digo, pois é, então o senhor é devoto ou seguidor? O senhor está me perguntando uma coisa muito séria. Eu digo, é isso mesmo. Eu fui para casa achando que tinha colocado o cidadão no canto da parede. Quando eu entro no meu carro, aí de novo lá se vem essa maneira de... Aí vem a frase, e você, meu filho, está sendo meu devoto ou meu seguidor? E eu percebi que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre como Ele é, nós seremos, como Ele é, nós veremos. Amanhã nós conversamos um pouco mais sobre ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre esse pré-desenho, sobre esse projeto futuro que todos nós fomos elaborados para vivermos conforme a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe o meu coração. Que o Espírito Santo seja gracioso conosco e nos revele exclusivamente e unicamente o Jesus Cristo de Nazaré, a despeito das confusões e dos enganos de todas as nossas experiências culturais e religiosas.